E aí, meus amigos, tô de volta aí. Vamos comentar um pouquinho desse pós-jogo aí, esse jogo aí, Flamengo e Santos. Já tem que começar o vídeo aqui pedindo desculpa a vocês. Eu não gravei o vídeo daquela vergonha contra o Red Bull Bragantino, né? Tava trabalhando, tem algumas questões, tava voltando para casa na hora do jogo. E graças a Deus eu não consegui assistir o jogo, né? Então não tive muito o que falar de uma coisa que eu não consegui assistir de fato, né? Mas hoje estamos aqui, assistimos aí o Flamengo 3, Santos 1. Olha, tem muita coisa pra gente falar, hein? Tem muita coisa pra gente falar. Apesar de ser uma vitória, foi um jogo assim, um primeiro tempo bem vagabundo desse time, né? Enfim, vamos falar sobre isso hoje aí. Antes disso, deixe o seu like, deixe o seu comentário aí, compartilha se você acha que esse vídeo foi útil, inclusive, para você, inclusive quiser divergir de algumas opiniões, concordar, coloca aí no campo dos comentários, ok? Beleza. Bom, vamos lá. O Flamengo entrou com... Meu Deus, cara... Eu já vou começar criticando um jogador aqui, já. Que esse cara não devia estar mais no Flamengo. Esse cara não devia estar mais no Flamengo. Que é do bonde dos baladeiros lá, né? Que eu já venho falando há muito tempo. Que é o Carrascal, né? Aí entrou o Carrascal, Arrascaeta, Samuel Lino, Pedro, né? Aí o Rossi, o Guilherme Varela. E aí o Ayrton Lucas, né, que graças ao nosso ex-treinador, que mandou vir embora, né, a gente só tem ele, o Alexandre tá machucado, o Pulgar tinha sido expulso contra o Bragantino, Everton Araújo, enfim. Esse foi o time. E cara, vou falar pra vocês, né, que primeiro tempo podre, vagabundo e nojento desse time, cara. Cara, é um negócio... Cara, foi assim, um negócio tão tenebroso, tão vergonhoso, cara. Nenhum chute a gol. Os chutes que foram a gol foram do Santos, gente. No primeiro tempo. Cara, eu não sei, juro pra você. O Leonardo Jardim tem que perceber algumas coisas, cara. Ele teve tempo pra treinar esse time. Eu sei que tinha jogadores que não estavam, né? A maioria, inclusive. Mas, cara, contra o Bragantino na volta da data FIFA, tinha muitos jogadores que não estavam podendo jogar, né? Como a Arrascaeta, o Carrascal, Varela, entendeu? Agora, falar pra vocês, hein? O Carrascal não tem espaço nesse time, cara. Não dá para ter Carrascal nesse time. Ele deu a assistência pro gol do Pedro lá, pro primeiro gol, mas, cara, não tem condição. O cara erra quase tudo que tenta, gente. Não dá. O Samuel Lino voltou ao modo normal dele. Teve 2 partidas muito boas e agora voltou ao que ele é. Um nada. Nada, gente. Não dá. E parece que o Cebolinha se machucou, né? O Cebolinha é aquele negócio. Com o Felipe Luiz já tinha poucas chances, ou sempre entrava no segundo tempo. Com o Leonardo Jardim não consegue jogar, né? Então, assim, parece realmente que não vão renovar com ele, tá? Devido a essa questão médica, porque é um baita de um jogador, e é um jogador que tá fazendo diferença, né? Impressionante. Mas assim, eu vou falar pra vocês, gente. Cara, é inacreditável. Entra o Luiz Araújo, entra o Cebolinha, aí os dois não conseguem fazer nada. Aí o Carrascal entra, dá uma assistência. Aí o Samuel Lino vai, faz um gol. É inacreditável que esses caras não conseguem ser substituídos, saírem do time, sabe? Tanto entrou o Paquetá depois, né? Mas isso aí no segundo tempo. Falando muito mais do primeiro tempo, foi uma vergonha, foi vergonhoso.
Um time sem vontade de jogar bola. Sem vontade sabe, de ganhar o jogo, de fazer gol, de ir para cima logo. Sem vontade alguma. Isso já se deu nos primeiros minutos. O Flamengo teve um contra-ataque com o Léo Pereira. Teve a chance de um contra-ataque. Que um jogador do Santos meio que se machucou e tal. E o Léo Pereira ali, parado, assim, tipo, indo devagar. E a torcida berrando pro cara correr com a bola. Tinha muito campo pro cara ir. E o cara parado achando que o juiz ia dar falta. Se o juiz não apitou, corre, Léo. Corre, Léo. Não seja burro de esperar o juiz marcar a falta pro adversário. Com o nosso time precisando de fazer gol, né? Enfim. E aí demorou ali, aí saiu um contra-ataque que também não valeu de porra nenhuma, né? Pouquíssimas chances, né? E aí o Santos conseguiu segurar o Flamengo. Na verdade o Flamengo não jogou porra nenhuma, né? O meu tempo foi nojento. Sabe, aquele time sem vontade, sabe? Aquele time sem vontade. É o time que fez o Felipe Luiz ser demitido. É aquele time lá. Sem vontade. Porque uma coisa é você querer correr, é você se dedicar e errar. Uma coisa é isso. Agora, uma coisa é você não se dedicar e nem correr. Esse futebol demitiu o Felipe Luiz. E o Leonardo Jardim tem que se ligar nisso aí. Tem jogador querendo queimar já esse cara, hein? Tem jogador vagabundo querendo queimar esse treinador. Querendo queimar o Leonardo Jardim. Tem que ficar de olho. Seu Carrascal, né? Tem que ficar de olho. O mesmo baladeiro de sempre, né? Inclusive. E aí o primeiro tempo acabou 0-0. E aí no segundo tempo, gente, já começa com o Flamengo tentando ir pra cima. As vaias e os xingamentos da torcida meio que funcionaram ali, né? E aí teve um contra-ataque que cara, a gente tomou gol do Lautaro Dias, cara. Esse jogador era do Cruzeiro, reserva absoluto com o Leonardo Jardim, né? Reserva absoluto. Depois, acho que na metade do ano passado, foi pro Santos, né? Odiado no Santos. Odiado no Santos. Esse cara, assim, eu não sei o que aconteceu pro Cuca colocar esse cara hoje. Porque ele não jogava, né? Não estava jogando. Aí o que acontece? Uma bola ali escapando entre ele e o Léo Ortiz. Ele sambou, dançou, fez o Léo Ortiz quebrar para um lado, quebrar para o outro, meteu um chutaço no gol lá no canto. 1-0 Santos, cara. E aí todo mundo ficou revoltado, né? Mas continuou apanhando. Parabéns pra torcida, cara. Continuou apoiando aí. E aí a gente xinga tanto o Carrascal. A gente fica tão bravo, tão irritado com esse cara. E aí uma jogada do Plata não. Uma jogada ali do Varela, um passe para ele no final, lá no canto. Cruzamento, Pedro fez o seu gol de número 161, chegando aos mesmos números do Gabigol, pelo Flamengo, inclusive. E aí 1-1, né? E logo depois, aí o Flamengo acordou, quis jogar bola, foi pra cima. Cara, o Flamengo só toma vergonha na cara. Esse time aí, só toma vergonha na cara e depois sofre gol. É impressionante. É impressionante. Só joga, só começa a correr quando toma gol. É inacreditável que ninguém chega nesses caras e fala isso pra eles. Até quando esses caras vão jogar assim? Até quando, gente? Não dá pra ficar esperando todos os times fazer gol pra depois você tomar vergonha. Você tá jogando em casa, porra. Você tá jogando no Maracanã. Você tem que impor estilo de jogo. Não é esperar o time adversário fora de casa querer fazer gol, porra. Inacreditável isso. Enfim. Aí empatou o jogo 1-1 ali. E logo depois teve um pênalti do Zé Ivaldo, né?
que é um zagueiro também, eu vou te falar, bem questionável do Santos, hein? O Santos tem alguns jogadores, olha... enfim. Aí e aí o Jorginho, com toda a sua categoria, por favor, Jorginho, não mude a sua mudança de pênalti nunca. Seja sempre assim, sempre desse jeito. Não falhou, não perdeu nenhum gol ainda. Então, graças a Deus, continue fazendo. Enfim. E aí o Flamengo fez 2-1 lá, virou o jogo. E aí tirou um pouco o Santos do jogo. Aí começou a realmente querer ir pra cima e tal. E aí o Flamengo foi... E aí o Paquetá entrou em campo, né? Aí entrou o Plata e o Paquetá. Aí o passe do Plata, aí o Paquetá meteu um chutaço lá pro gol lá, o golaço do Paquetá. 3-1 ali, o juiz ainda deu 12 minutos de acréscimo, porque o Flamengo fez um gol ali que o juiz deu impedimento da Daronco, né? Inclusive, cara, é inacreditável esse Daronco ainda apitar, hein? Inacreditável o Daronco apitar jogo ainda. É impressionante. Um lance ali bizarro. Ele anulou um gol do Léo Ortiz ali que, cara... Ele tava impedido, mas no primeiro lance ele não vai na bola. Aí no segundo lance... aliás, ele vai na bola, mas ele não toca na bola. E aí no segundo lance a bola sobra para ele e faz o gol, né? Mas é surreal isso. Surreal. Tudo bem, é um lance difícil, então chama no VAR e vai ver, sabe? Eu acho um erro o VAR ter que dar o veredito em lances como esse, por exemplo, de impedimento, entendeu? Eu acho que o cara tem que ir lá, independente se está impedido ou não, tem que chamar o cara para ver, sabe? Enfim, e aí o Flamengo foi para cima, quase fez o 4º gol lá. E, gente, a lição que a gente tira para esse jogo é: esse time está querendo ser vagabundo. Coitado do Pedro, cara. Muita gente está criticando o Pedro, mas, cara, a bola não chega no cara. Esse time é tão vagabundo que o Pedro, com esse time aí, time de mais de 50 milhões de folha salarial, se não me engano, acho que é isso, a bola não chega nele. É impressionante. Você tem o melhor centroavante da América do Sul e a bola não consegue chegar no cara. Porque tem esse bando de vagabundo aí, do tipo Carrascal. O Samuel Lino errou tudo que tentou. Tudo. Não dá, e não tem outro. E outra coisa também, Ayrton Lucas, gente. Ayrton Lucas. Flamengo, pelo amor de Deus, você tem que, na janela do meio do ano, você tem que contratar um lateral esquerdo. Outro lateral esquerdo. E se livrar dessa tranqueira aí, que é ruim, cara. Ayrton Lucas é ruim, cara. Não é bom. Você pega um jogo mais pesado, esse cara sofre demais, cara. Quando jogam pelo lado dele, Deus nos acuda. Contra o Santos foi uma avenida. Foi uma avenida. O menino Bom Tempo deitou no lado dele. O lado do Varela, beleza, conseguiu segurar ali. Mas do lado do Ayrton Lucas é impressionante, gente. Não tem condição. O menino do Santos lá deitou em cima dele. Não dá, gente. Não dá. Então, assim, o time foi vagabundo contra o Bragantino, né? O time foi, assim, volta de data FIFA, a gente sabe como é, a gente conhece esse time, né? É que o Leonardo Jardim não conhece ainda, né? Teve uma data FIFA, ficou 10 dias treinando para apresentar aquele futebol de merda lá contra o Bragantino, também não dá, né? E hoje o primeiro tempo foi de vagabundo também. A pergunta é, a gente tem Cusco e Flamengo pela Libertadores na quarta-feira que vem. Na altitude, né? Na altitude. Já vão dar desculpa de altitude antes? Já vão dar desculpa de altitude antes? Você pode perder e jogar com vontade. Foi o que eu falei no começo do vídeo.
Você pode jogar com atitude e perder o jogo. Agora, você perder o jogo e o time nem correr, não dá, né? Na altitude vai jogar como, hein? Graças a Deus que esse da altitude vai ser o primeiro jogo. Graças a Deus. Que a gente já se livra logo e foca nos jogos dos outros jogos fora, né? Enfim, o Flamengo, ele volta agora só na Libertadores mesmo. Quarta-feira, se não me engano, é quarta-feira, né? Enfim, vamos ver o que dá. Vamos esperar esse time parar de ser vagabundo e jogar com vontade, né? Como foi hoje, inclusive, no segundo tempo. Fora de casa vai ser aquela tragédia contra o Bragantino de novo. Porque é nojento. É imundo o futebol que foi jogado contra o Bragantino no primeiro tempo hoje. Bom, galera, já falei demais. Se foi o vídeo aí, curta, compartilha, comenta se você gostou do vídeo, dos meus comentários, com as minhas opiniões. Deixe aí no campo de comentários se você concorda ou alguma coisa, pontuar alguma coisa sobre o jogo. Enfim, um abraço, tamo junto e vamos Mengão.